Boa noite, o meu nome é Ronaldo Adriano Rodrigues, o meu orientador é o professor Dr. Juari Costa de Arruda e o tema do meu pré-projeto de TCC é acidentes com serpentes peçonhentas no Brasil e um estudo de casos. Então, o objetivo geral do meu pré-projeto é realizar um estudo de casos sobre acidentes com serpentes no Brasil, bem como os principais sintomas e prevenção com base em revisão da literatura existente. Então, um objetivo geral do meu TCC é um estudo sobre acidentes com serpente no Brasil e é uma revisão com base em literatura já existente. E a introdução, segundo a literatura de Berles e Costa, 2012, afirma que existem 386 espécies de serpente distribuídas no país e a sua fauna é considerada uma das mais ricas do planeta, das quais 15% são peçonhentas, né, sendo 28 espécies da família Elapidae e 29 espécies da família Viperidae. Então, ou seja, né, segundo a literatura de Berles, né, existe 386 espécies de serpente distribuídas por todo o Brasil, né, e 15% dessas são peçonhentas, né. Então, o que é uma serpente peçonhenta, né? As serpentes peçonhentas são aquelas que têm a capacidade de inocular, ou seja, né, de introduzir o veneno em sua presa, né, por meio do que? Por meio de ferrões, por meio de dentes. Quanto aos acidentes ofídicos, segundo a literatura de Schwab e Gabi, estimaram a mortalidade em nível mundial em 30 mil a 40 mortes anos, né, assumindo a mortalidade em torno de 15%, com uma incidência de 30 mil picadas anos, né. Então, segundo a literatura de Schwab, essas serpentes, né, elas causam em nível mundial de 30 a 40 mil mortes por ano, né. Então, essas serpentes elas causam muitos acidentes ainda. E de acordo com a literatura de Bem Neto 2001, no Brasil são popularmente chamadas de cobras. Então, aqui no Brasil, essas serpentes elas são popularmente chamadas de cobras. E segundo a literatura de Bernardes 2012, afirma que a classificação das serpentes é essencial para a identificação das espécies de importância médica, base para estudos toxicológicos e também para a produção de apropriados e eficiente antiveneno. Então, segundo a literatura de Bem Neto, né, e Bernardes, essas serpentes elas são importantes, né, para a medicina, porque é do veneno delas que são extraídos os soros, né, os antivenenos. Animais peçonhentos, né, são aqueles que dispõem de glândulas venenosas e que se comunicam com dentes, ocos ou ferrões ou agrilhões por onde o veneno passa ativamente. Extremamente peçonhento são os animais que inoculam um produto tóxico com simplicidade e de modo ativo, como por exemplo, né, serpentes, aranhas, escorpiões, lacraias, abelhas, vespas, marimbondos e arraias. Então, animais peçonhentos não são aqueles, né, que eles podem eles têm a capacidade, né, de inocular, ou seja, né, de introduzir, né, esse veneno nas suas presas, né. E conforme, né, segundo ali a literatura de Catarina 2011, dentre os países sul-americanos, o Brasil é o que apresenta maior número de acidentes ano, tendo a região centro-oeste um percentual de 16,4% dos acidentes. Então, segundo a literatura de Catarino, né, dentre todos os países aqui da América do Sul, o Brasil é o que apresenta o maior número de acidentes. E a região centro-oeste, ele apresenta um percentual de 16,4% desses acidentes. E aos acidentes envolvendo picadas de serpentes, dá-se o nome de ofidismo, né? Então, os acidentes envolvendo picada de nenhum dessas serpentes, né, dá-se o nome de ofidismo, né? Segundo a literatura de Mendonça, 2011, algumas espécies são perseguidas e mortas por representarem risco à saúde das pessoas. Quando se ouve falar em animais peçonhentos, logo vem à mente imagens de animais como cobras, aranhas e escorpiões. E junto com essa imagem, a associação dos mesmos com animais assassinos, como a morte, bichos do mal, né, bichos nojentos ou perigosos, né? Então,
Infelizmente ainda, né, o ser humano ele tem uma ideia, né, errada sobre esses animais, né? E lembrando que a serpente, como outro animal peçonhento, ele só vai atacar nós, ser humano, se nós formos até o habitat dele ou se nós mexermos com ele, né? Uma vez que eles só vão atacar quando eles se sentirem acuados. Então, a revisão da literatura pode-se apresentar dois tipos de serpente, quais sejam não peçonhentas e peçonhentas. Em estudo, né, segundo a literatura lá de Sandrin, apresentaram uma análise sobre o que normalmente se diz a respeito da diferenciação morfológica rápida entre serpentes peçonhentas e não peçonhentas. Né? Então, assim, ó, o que é uma serpente peçonhenta e não peçonhenta lá? As serpentes peçonhentas caracterizam-se por apresentarem cabeças triangular, destacada do corpo e coberta com escamas pequenas. Olhos com pupila fina vertical, presença de fosseta loreal, cauda curta, afinando rapidamente, presença de escama ásperas, com nervura central, presença de desenhos na pele, hábitos noturnos e atitude de ataque quando ameaçadas, entre outras características. Né? Então, as principais características de uma serpente peçonhenta é a cabeça triangular, né? E ela também tem elas atacam quando ameaçadas. E já as serpentes não peçonhentas são caracterizadas por apresentar cabeça arredondada, pouco destacada do corpo e coberta com placas grandes de diferentes das escamas que recobrem o corpo. Ausência de fosseta loreal, cauda longa, afinando gradualmente, escamas lisas, sem nervura central, pele colorida uniforme, foge ao se sentir ameaçadas e tem hábitos noturnos. Então, as principais características de uma cobra não peçonhenta é que ela tem ausência da fosseta loreal, né? E a cauda dela é um pouco mais longa. Estão distribuídas por quase todos os ambientes terrestres, né? Ou seja, né, segundo a literatura de Cardoso, né, essas serpentes elas estão distribuídas por, né, quase todos os ambientes terrestres. E ao longo da história da civilização, sempre exerceram algum tipo de influência sobre os homens. Né? Por mais que o ser humano ele tenha uma imagem, né, da morte quando se vem à cabeça um animal peçonhento, mas sempre esses animais fizeram, né, parte da história da civilização. Segundo a literatura de Santos 2007, afirma que se deve considerar 3 características para ter certeza de que a serpente é peçonhenta: presença de fosseta loreal, órgão termosensorial localizado entre a narina e o olho, que permite identificar diferentes temperaturas do ambiente, presença de guizo ou chocalho no final da cauda e presença de anéis coloridos. Então, ali, três características marcantes de uma serpente peçonhenta, né? Que é a fosseta loreal, órgãos termosensoriais, né? E a presença de guizo ou chocalhos no final da cauda. No Brasil, os acidentes por serpentes são considerados acidentes ofídicos, causados principalmente pelos gêneros Brothorops, né, que são conhecidas popularmente como jararacas, Lacesses, né, que são conhecidas como surucucu, e Crotalus, que é conhecida popularmente como cascavel, né, e a Micrurus, né, conhecido popularmente como a coral verdadeira. A Crotalus, né, Dursus, né, popularmente conhecida como a cascavel, ela pertence à família das Viperidae, e uma das famílias, né, com espécies peçonhentas que ocorre no Brasil. A espécie é amplamente distribuída desde o norte da América do Sul até a Argentina. Então, basicamente, ela é encontrada, né, na região, né, norte da América do Sul até a Argentina. E segundo a literatura de Bastos, sendo encontrada originalmente em ambientes secos, abertos em todo o Brasil, né, e com exceção da região florestada, como a floresta amazônica, a Mata Atlântica e regiões úmidas, né, como o Pantanal. Então, essa espécie de serpente, né, ela é uma espécie mais característica de ambientes secos, né, e ambientes abertos. Né? Então, dificilmente você vai encontrar essa espécie
de serpente, né, em matas fechadas, né, como a floresta amazônica. As cascavéis participam de aproximadamente 8% dos acidentes ofídicos no Brasil, segundo a literatura de Bastos, e estes apresentam as piores evoluções, né, segundo a literatura de Barretos, com a maior taxa de letalidade, em torno de 1,9%, né, segundo a literatura de Pinho. Estima-se que 74% das vítimas que não recebem tratamento venham a óbito. Então, analisando, né, a cascavel é uma das serpentes que ela causa o maior número de acidentes e que esses acidentes eles são letal, né, e causam o maior número de mortes. Lachex nutra, popularmente conhecida como surucucu ou pico de jaca, são distribuídas geograficamente, abrange as florestas equatoriais da América do Sul, incluindo a região amazônica. Cunha, segundo a literatura de Cunha e Nascimento, né, e a Mata Atlântica, segundo o Nascimento, onde é encontrado desde o estado do Ceará até o estado do Rio de Janeiro, no Brasil, segundo a literatura de Fernandes, pertence à família das Viperidae e é a maior espécie peçonhenta no país, né? Então essa espécie ela pode chegar até 1,5 m de comprimento. Pertence à família, apresenta baixa abundância e consequentemente menor frequência de encontro com humanos nas regiões que habita. Então essa espécie de cobra ela causa menos acidente do que a cascavel, né, devido que ela é uma cobra que ela não tem muito contato com o ser humano, né? Ela tem assim um habitat mais restrito. Envenenamento por essa espécie são menos frequentes, uma vez que essa serpente apresenta comportamento latérgico, diurnamente permanece abrigada durante os 25 dias e de hábito reservado noturno, segundo a literatura de Cunha, diferindo ataque ao humano, na maioria das vezes quando molestada, né? Ou seja, né, ela tem essa serpente, né, essa espécie de serpente, ela tem hábitos noturnos, né, ela não tem muito contato com o humano e ela fica restrita. Ela vai ter contato com o humano só se o humano for lá e for cutucar, for mexer com ela. Aí sim, ela vai se defender e é onde acontece o ataque. E materiais e métodos, né? Então, quais foram os métodos, né? Os materiais usados no meu pré-projeto de TCC? O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica no formato qualitativo. A pesquisa contará ainda com um enfoque exploratório, uma vez que se utilizará de pesquisas bibliográficas, documento, estudo, análise dos acidentes com animais peçonhentos, né? Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa poderá ser classificada como pesquisa bibliográfica, uma vez que é desenvolvida a partir de material já existente, como livros, artigos e estudos. Então, o método, né, usado no meu pré-projeto é uma revisão bibliográfica e é uma revisão que ela teve como evidência, né, foi baseada em bibliografias já existentes. Esse é o cronograma, né, do meu pré-projeto, né, as atividades, né, o início, a escolha do tema, o levantamento bibliográfico, né, elaboração do projeto, apresentação do projeto, coleta de dados, né, análise de dados, redação de artigo, revisão final, entrega do artigo e apresentação do artigo, né? Então aqui está todo o cronograma certinho de quando começou e como vai finalizar o TCC. Orçamento, né? Não houve gasto por ser uma revisão bibliográfica, então não houve gasto, né? Foi apenas uma revisão bibliográfica. E aqui estão as referências, né? São da onde o meu pré-projeto ele foi baseado, né? Então a gente buscou referências nessas bibliografias. Muito obrigado.